Olá, pessoal, boa noite. Bom, quarta-feira, né? Quase no horário da nossa aula, do nosso encontro, e eu vou fazer um apanhado hoje das 4 aulas que vocês tiveram da disciplina de Libras, Língua Brasileira de Sinais, ok? Há algumas coisas para a gente identificar e para deixar claro, para pontuar aqui, para não haver dúvidas. Primeiro, é importante que para acompanhar esse vídeo, você pegue aí os slides da aula 1, da aula 2, da aula 3 e da aula 4, faça suas anotações e nós temos sempre um canal aberto de comunicação. Vocês sabem que podem me perguntar, podem contar comigo na hora de resolver as questões e de estudar aí, de fazer o seu próprio resumo da matéria. Se tiver alguma dúvida, vamos trocar ideia e conversar. Isso é muito legal e muito válido, né? Então também assistam os vídeos anteriores para vocês terem tudo assim muito claro, né? E confirmem se todas as suas atividades estão completas, se está tudo pronto e vamos vencer, né, mais essa disciplina. Bom, primeiro nós vamos entender o seguinte: Libras é oficialmente a língua da comunidade de pessoas surdas no Brasil, ok? É uma conquista, na verdade. E é importante também a gente perceber que hoje há legislação, nem sempre foi assim. A gente vai conhecer um pouquinho desse contexto histórico, né? Para a gente entender como isso é importante e como é importante se valorizar e se reconhecer como parte de um grupo, né? Porque é de fato uma conquista muito importante para essa comunidade. Depois a gente vai perceber que nós temos o reconhecimento normatizado por lei e decreto. Nós temos uma educação que valoriza e prioriza esse aluno, né, para que ele possa se desenvolver plenamente. E, apesar disso tudo, o Censo Demográfico de 2010 vai mostrar para nós que muitas pessoas declaram possuir alguma dificuldade para ouvir, alguma questão envolvida com a surdez, mas nem todas conhecem ou utilizam a Libras como meio de comunicação. E isso se dá muitas vezes porque ainda há muitas questões envolvendo, né, essa cultura. Então, a luta é para formar uma sociedade que valorize e que reconheça Libras como uma língua oficial. Uma outra coisa importante é a gente perceber que por força da lei, da normatização, o aluno surdo, ele aprende Libras como primeira língua, né? Então ele vai estudar a língua dele com todas as regras como primeira língua. Língua portuguesa é para ele uma segunda língua, tá? Uma outra coisa importante para a gente destacar e valorizar aqui, que eu acho importante vocês observarem aí durante o estudo de vocês, é que nem sempre foi assim e que por causa de tantas informações equivocadas, que não têm um embasamento científico, muitas famílias não dão a oportunidade para o aluno se desenvolver. Mais para frente, lá na aula 2, a gente vai ver que tem modelos diferentes de ensino, modelos diferentes de escola, que vão valorizar de uma forma também diferente, muitas vezes por não reconhecer a importância de inserir esse aluno numa comunidade da qual ele se sinta pertencente, né? E que vai ajudá-lo no desenvolvimento físico, intelectual e psicológico dessa pessoa, para que ela possa se desenvolver plenamente. Bom, depois nós vamos analisar que Libras é uma língua, não é uma linguagem. Qual a diferença disso? A língua tem toda uma estrutura morfológica, sintática, semântica, com aplicações de regras, com observações, enquanto a linguagem é a maneira como se comunica. A gente tem a linguagem verbal, não verbal, mista, nós temos as variedades linguísticas, e aí é uma outra questão e uma outra análise, mas há uma diferença muito grande entre língua e linguagem, e Libras é uma língua, tá? Não é uma linguagem. Depois nós vamos entender que Libras é uma língua visual motora. O que quer dizer? Quer dizer que a pessoa, ela ouve com os olhos, né? Os surdos gostam de falar isso,
e eles falam com as mãos, então é visual, motora. Por outro lado, nós vamos observar que a língua portuguesa é uma língua oral auditiva, ok? Percebem a diferença? Bom, mais adiante aí nos nossos estudos, a gente começa a perceber que há uma distinção no tratamento do indivíduo ao longo, né, de todo o processo. Então, a princípio, lá na antiguidade, os povos reconheciam de forma diferente, tratavam de forma diferente, mas todos eles de uma forma excludente, né? Na antiguidade, os egípcios viam assim com um certo misticismo, né? Com uma característica mais mística. Já os gregos, que priorizavam um padrão ideal de beleza, então o belo significava ausência de qualquer tipo de defeito, eles consideravam os surdos não adequados para esse padrão, que era exigido na época, né, o padrão de perfeição, e aí esse surdo era condenado à morte, né? Para os romanos, é importante a gente perceber que eles negavam a vida em sociedade e as crianças surdas eram lançadas no rio Tibre, então ainda muito novas, eram condenadas à morte. No século XVI surge aí o Código de Justiniano, né? E os surdos oralizados passam a ter alguns direitos, embora a maioria deles continua sem direito nenhum, mas os surdos oralizados, eles poderiam herdar fortunas, eles poderiam unir-se em matrimônio, eles poderiam se casar, poderiam ter prosperidade, poderiam administrar propriedades. E aí as famílias começam a se interessar pela educação desse surdo, para que ele pudesse usufruir de todos esses direitos. Então as famílias que têm mais dinheiro, elas vão contratar alguém para ensinar esses surdos para que eles se tornem oralizados, né? Vale dizer que nessa época era sempre a ideia de oralizar, porque era trazer o surdo para aquilo que se considerava normal, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma visão muito diferente e muito melhor. A gente sabe, por exemplo, que o mais importante para o surdo é ser pertencente de um grupo. Então, a ideia do pertencimento, de fazer parte de um grupo social, dá para ele autonomia, possibilita que ele tenha o pleno desenvolvimento físico, mental, intelectual, psicológico, entre outras coisas, ok? Bom, depois a gente vai perceber que até a Idade Média, as pessoas surdas vivenciaram uma fase de exclusão total, né? Elas viviam à margem da sociedade, eram consideradas ineducáveis, ou seja, incapazes de aprender ou de exercer qualquer ofício, né? Então eles viviam uma condição subhumana, até que a ascensão da Igreja Católica, e aí surge um novo paradigma que é relacionado ao assistencialismo. O surdo deixa de ser visto como subhumano e passa a ser defendido pela igreja como um ser dotado de alma, e os cuidadores desse surdo, eles são valorizados como pessoas que têm um talento especial e que são caridosas. Bom, na Idade Moderna, há um ensino que tem um viés individualista, né? É a era do individual. Geralmente esse ensino vai ser ministrado por preceptores, na maioria das vezes esses preceptores são clérigos, e nós podemos dizer que há várias metodologias de ensino surgindo a partir daí, e não há uma teoria fixa, né? Mas aí começa a se discutir. E a partir desse momento surgem educadores que vão totalmente dizer que não funciona a língua de sinais, eles são contrários. E esses educadores, eles dizem que a língua de sinais é, na verdade, mímicas. E não podemos deixar que o surdo, porque isso é uma característica de preguiça, ele precisa desenvolver a oralidade, então eles vão negar isso. Mas, por outro lado, surgem alguns educadores que vão investir muito no uso da língua de sinais, né? E esse investimento
sofre algumas derrocadas ao longo do tempo, mas é graças a esses estudos que mais para frente surgem os institutos e há uma valorização e hoje há uma normatização no Brasil. Quer dizer, embora houvesse estudos, não significa que pronto, tudo ficou legal, né? Porque houve alguns momentos ainda que o surdo continuou excluído e a língua de sinais continuou sendo negada. Eu recomendo para vocês, nós já até falamos disso lá num vídeo anterior, mas eu recomendo para vocês que, por favor, leiam aí um pouco mais sobre esses educadores, tanto os que são contrários, quanto aqueles que são favoráveis, o que eles estudavam, o que eles defendiam, e façam aí suas anotações, né, para vocês entenderem um pouco melhor sobre a importância deles nesse contexto. Uma outra questão é a gente perceber que o Instituto Nacional de Educação de Surdos é fundado no Rio de Janeiro em 1857 por um surdo, né? E depois, um pouco mais adiante, vai haver uma discussão. O que é melhor, o método oral, né? Reproduzir lá os discursos da Idade Antiga, que vai dizer que Libras é mímica, que isso deixa a comunidade surda preguiçosa e que eles precisam ser oralizados. Então, eles vão repetir o mesmo discurso lá do passado, contrapondo-se às metodologias que estão surgindo, que valorizam Libras, né? Por outro lado, existe o método visual, que começa a se destacar e vai mostrar que o aluno que se desenvolve por esse método visual, ele demonstra maior êxito na educação. Então, é bom para ele, né? Com face nessas discussões todas, né? Acontece o Congresso Internacional de Educação dos Surdos em Milão e, ironicamente, nesse congresso, os surdos são excluídos, eles não são convidados para discutir o que dizia a respeito a eles, né? Nenhum dos professores, nenhum dos educadores que representavam essa comunidade surda foi convidado. E lá votou-se como deveria ser esse ensino. E aí, por muito tempo, o ensino por Libras, do método oral, né? Naquela época chamava-se método oral, ficou proibido, não podia acontecer. Bom, para a gente conhecer um pouco mais, a gente vai perceber que no Brasil, hoje nós temos normatizações. Como eu disse para você já várias vezes, é muito importante que a gente valorize, conheça e estude a valorização e valorize, né, a valorização dessas questões todas que envolvem inclusão em qualquer cenário. Então, em Libras, a gente tem duas normatizações muito importantes. Nós temos a Lei 10.436, que é de 2002, e a regulamentação dessa lei, que é o decreto que sai em 2005, o decreto 5.626. Acessem aí sua biblioteca virtual, abra esses textos, leia, faça o seu resumo, conheça, que a melhor maneira da gente defender o nosso aluno, defender a inclusão e promover essa inclusão de fato, é conhecer a lei para a gente garantir que a educação seja de fato para todos, né? Então, um bom pedagogo, na minha opinião, é aquele que sabe e estuda, né, a lei para poder aplicar com coerência. Bom, entendido isso, eu acho que ficou claro para vocês. Deem uma estudada, né? É importante a gente entender essas diferenças e diferenciar essas modalidades, né? Nós temos aí o oralismo, que se baseia no ensino da oralidade, no treino da leitura orofacial e no uso de aparelho de amplificação sonora individual ou do implante coclear. Nesta vertente, apenas a língua oral é reconhecida como mediadora da comunicação. Aí, nesse caso do oralismo, a interação se dá por meio da língua oral. É proibido, nesse caso, né, desenvolver-se ou comunicar-se por outro meio que não seja a língua oral. Depois a gente tem a comunicação total, que é uma filosofia educacional apoiada na língua
oral, no alfabeto manual, no uso de sinais, imagens, apontamentos e na língua escrita, né? Essa comunicação total que a gente discute, que vai aí trabalhar com o desenvolvimento por completo. E o bimodalismo, que vai consistir no uso simultâneo das duas línguas, oral e sinalizada. Essa concomitância desconsidera e desrespeita as especificidades da estrutura da língua de sinais, que não ocorre sobre a mesma organização da fala oral. Porque é importante a gente perceber que em Libras, a ordem das palavras não é a mesma ordem da língua portuguesa. Eu acho que eu disse isso para vocês aí num vídeo atrás, que quando a gente fala o carro bateu na árvore, a Libras é uma fotografia, então árvore é o centro, né? Então vai ser a primeira palavra que vai ser explicada, né? Depois nós vamos falar do bilinguismo, que considera a Libras de forma autônoma, ou seja, respeitando que a estrutura linguística de Libras existe, que se organiza de uma forma diferente. Essa abordagem, esse ponto de vista, vai compreender o indivíduo como um sujeito bilíngue e bicultural. Além de apropriar-se de duas línguas, ele também apropria-se da vivência de duas culturas, né? Embora seja respeitada a sua especificidade, ok? Apoia, nesse caso, o bilinguismo, o contato precoce e a comunicação em Libras de crianças surdas com pares, com crianças com a mesma condição e com adultos também surdos, ok? Por outro lado, a gente vai ver que há uma necessidade de observar o momento da aquisição, o acometimento dessa criança, né? As questões que envolvem o problema que ela enfrenta, o nível e o grau de comprometimento que existe, entre outras questões, que eu também já expliquei em outro vídeo aí para trás. E, de novo, eu digo para vocês o seguinte: se tiverem alguma dúvida, nós temos um canal direto, algumas pessoas me chamam, fazem perguntas, fiquem à vontade, eu vou respondendo e a gente vai estudando juntos, ok? Qualquer dúvida, eu sempre vou tentar esclarecer. Combinado? Um grande beijo, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais.